Úrsula, a polonesa que fugiu do tráfico de pessoas. Seduzida pelo sonho de uma vida melhor para ela e sua tia, Úrsula aceitou uma proposta de emprego no Brasil. Tinha medo do mar, mas atravessou um oceano inteiro sem nunca vê-lo. Ela nasceu em uma pequena cidade no interior da Polônia, um lugar onde o inverno parecia durar mais do que o resto do ano. As casas eram baixas, as ruas estreitas, e durante meses tudo ficava coberto por uma camada espessa de neve. As pessoas viviam de forma simples, trabalhando muito e falando pouco. Ali, ninguém sonhava com riqueza, apenas com uma vida tranquila e comida suficiente para o inverno. A mãe de Úrsula era costureira. Costurava vestidos de festa para as mulheres da cidade e consertava roupas antigas para quem não podia comprar novas. Ela dizia que cada ponto que dava era uma forma de cuidar da filha. E Úrsula cresceu ouvindo o som da máquina de costura como se fosse uma música constante dentro de casa. Era um som que significava segurança, presença e amor. Quando a mãe adoeceu, tudo mudou. A doença foi rápida e silenciosa. Em poucos meses, a mulher que sempre foi forte e sorridente passou a ficar cada vez mais tempo deitada. Úrsula cuidava da casa, fazia sopa, organizava os remédios e fingia que tudo ficaria bem. Mas, numa manhã de inverno, quando a neve caía tão forte que parecia apagar o mundo, a mãe não acordou. Úrsula tinha 23 anos quando enterrou a única pessoa que sempre esteve ao lado dela. Depois disso, a casa ficou silenciosa demais. A máquina de costura nunca mais foi ligada. O dinheiro ficou curto, e Úrsula começou a fazer pequenos trabalhos. Limpava casas, cuidava de crianças, ajudava em uma mercearia. Ela sempre dizia que um dia sairia dali, estudaria, trabalharia como babá em outro país e mandaria dinheiro para a família. Era um sonho simples, mas era o que fazia ela continuar. A oportunidade apareceu numa tarde fria. Uma mulher elegante chegou à cidade dizendo que trabalhava para uma agência internacional que levava babás e cuidadoras para trabalhar fora do país. Ela falou de vários lugares, mas quando mencionou o Brasil, disse que era um país quente, bonito e cheio de oportunidades. Disse que uma família rica precisava de uma babá jovem, paciente e que gostasse de crianças. Disse que a família pagaria a passagem, a moradia e a alimentação e que o salário seria muito bom. Úrsula nunca tinha pensado no Brasil, mas aquilo parecia uma porta aberta quando todas as outras estavam fechadas. Ela perguntou se precisava falar português. A mulher disse que não, que a família falava inglês e que depois ela poderia aprender a língua. Perguntou sobre documentos. A mulher disse que a agência cuidaria de tudo. Tudo parecia fácil demais. Mas quando uma pessoa está desesperada para mudar de vida, ela não enxerga os sinais de perigo. Ela enxerga apenas a esperança. Úrsula assinou papéis que não entendeu direito. Entregou seus documentos. Tiraram fotos dela. Disseram que ela era perfeita para o trabalho. Disseram que ela tinha sorte. No dia da viagem, ela levou uma pequena mala com poucas roupas, uma foto da mãe e um caderno onde escrevia seus sonhos e planos. Ela se despediu da tia, prometendo que mandaria dinheiro e que em pouco tempo tudo melhoraria. Mas no dia da viagem, não havia aeroporto. Havia um caminhão. Disseram que era apenas para atravessar a fronteira e depois pegariam um avião em outra cidade. Dentro do caminhão havia outras meninas. Algumas pareciam muito novas, outras estavam quietas demais. O silêncio dentro daquele caminhão era estranho, pesado. Quando a porta de metal se fechou por fora e o escuro tomou conta de tudo, o medo começou a nascer dentro do peito de Úrsula. O caminhão começou a andar e o ar dentro do container era abafado. O espaço era pequeno e elas precisavam se sentar muito próximas umas das outras. No começo ninguém falava nada. Depois de algumas horas, uma das meninas começou a bater na porta e gritar. Ninguém respondeu. Com o passar do tempo, o ar ficou quente, pesado e difícil de respirar.
Algumas meninas choravam, outras rezavam, outras apenas olhavam para o escuro sem dizer nada. Os dias se misturaram. Elas recebiam água às vezes, comida poucas vezes. Sempre que a porta abria, homens gritavam e mandavam todo mundo ficar quieta e não olhar para eles. Foi uma das meninas que disse a verdade. Disse que elas tinham sido vendidas. Disse que não havia emprego nenhum. Disse que aquilo era tráfico de pessoas. Úrsula sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ela não quis acreditar. Ficou repetindo para si mesma que aquilo não era verdade, que alguém explicaria tudo depois, que aquilo era apenas um erro, mas no fundo ela já sabia que tinha sido enganada. Quando o container finalmente abriu e a luz entrou com força, os olhos doeram. O ar fresco entrou nos pulmões como se queimasse por dentro. Elas foram levadas para um galpão grande, sujo, e ali começaram a separar as meninas em grupos. Úrsula e mais 2 meninas foram colocadas em um furgão preto. Depois de 3 horas de viagem, o furgão parou para abastecer. Foi nessa hora que Úrsula soube que tinha que correr. Ela correu quando um dos homens virou de costas. Correu quando o outro começou a discutir com alguém. Correu sem saber para onde estava indo, sem saber em que cidade estava, sem falar a língua, sem dinheiro, sem documentos. Ela só correu. Correu por ruas que não conhecia, passou por pessoas que olhavam assustadas, atravessou avenidas sem olhar, tropeçou, caiu, levantou e continuou correndo. Em algum momento perdeu os sapatos, mas não parou para procurar. Quando finalmente parou, estava no meio de uma cidade enorme, cheia de prédios altos, luzes por todos os lados e carros passando sem parar. Era noite e fazia frio. As pessoas estavam bem vestidas, entrando em um prédio grande e iluminado, como se houvesse uma festa importante ali. Úrsula olhou para si mesma. Roupa suja, rasgada, pés machucados, cabelo bagunçado. Ela parecia pertencer a outro mundo. As pessoas olhavam para ela e depois desviavam o olhar, como se não quisessem se envolver, como se ela fosse invisível. Foi então que ela viu um homem saindo do prédio. Ele usava um terno escuro, perfeitamente alinhado. Era alto, moreno, tinha a barba bem feita e a postura de alguém acostumado a ser respeitado. Ele caminhava com segurança, como alguém que sempre sabe o que fazer. Era Cassiano. Ele havia passado a noite em um evento importante da cidade, cercado por empresários, políticos e advogados. Ele estava cansado, queria apenas ir para casa, tirar o terno e dormir. Ele caminhava em direção ao estacionamento quando sentiu alguém segurar seu braço com força. Ele se virou rapidamente e viu uma jovem descalça, suja, tremendo e falando rápido em uma língua que ele não entendia. Ela parecia desesperada. Cassiano franziu a testa, tentando entender alguma palavra, mas não conseguiu. Ela falava rápido. Chorava, apontava para si mesma, depois para trás, como se alguém estivesse perseguindo ela. Cassiano já tinha visto muitas tentativas de golpe. Pessoas inventavam histórias, fingiam doenças, criavam situações para pedir dinheiro. Ele não era um homem ingênuo. Ele falou com ela em português, devagar, dizendo que não entendia e que ela deveria procurar assistência social ou a polícia. Pelo tom, ele parecia educado, mas distante. Ele soltou o braço dela com cuidado e fez um gesto indicando a rua. Úrsula não entendeu as palavras, mas entendeu que ele estava indo embora. Ela tentou falar de novo, fez gestos, fingiu estar algemada, apontou para trás, colocou as mãos juntas como se estivesse pedindo ajuda. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas e medo. Cassiano observou por alguns segundos. Parte dele dizia para ir embora. Aquilo podia ser problema, podia ser golpe, podia ser confusão. Ele era um advogado conhecido, dono de um escritório grande. Não podia se envolver em qualquer situação estranha na rua. Ele entrou no carro. Úrsula ficou parada no meio do estacionamento, tremendo de frio e medo, abraçando os próprios braços.
Ela viu o carro ligar, os faróis acenderem e o veículo começar a andar em direção à saída. Ela sentiu um vazio enorme dentro do peito, uma sensação de que aquela tinha sido sua última chance. O carro chegou perto da saída do estacionamento. Cassiano parou o carro. Ele ficou alguns segundos olhando pelo retrovisor. O que a profissão de advogado lhe ensinou bem foi identificar mentiras nas pessoas. Geralmente elas não conseguem sustentar a farsa por muito tempo. Um simples gesto com as mãos, uma mudança no tom da voz, ou até mesmo uma desviada no olhar, costumam revelar as reais intenções. Aquela jovem descalça, tremendo, com os olhos cheios de medo e que olhava para os lados como se realmente não conhecesse nada, não parecia uma golpista. Ela estava desamparada, realmente em perigo. Ele respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Então, engatou a marcha a ré. O carro voltou lentamente pelo estacionamento até parar novamente na frente dela. Cassiano desligou o motor, abriu a porta do passageiro e apenas fez um gesto com a cabeça, indicando que ela podia entrar. Ele não sorriu, não disse nada, mas também não foi embora. Úrsula hesitou por apenas um segundo. Depois entrou no carro de um completo estranho, sem saber o nome dele, sem saber quem ele era, sem saber se podia confiar. Enquanto o carro saía do estacionamento, Úrsula olhava pela janela, sem entender nada da cidade ao redor. Cassiano dirigia em silêncio, olhando para a estrada, sem saber por que tinha decidido ajudar aquela garota. Nenhum dos dois sabia ainda. Mas naquele momento as vidas deles tinham acabado de se cruzar de uma forma que mudaria tudo. E, em algum lugar da cidade, homens perigosos já tinham começado a procurar pela garota que havia fugido. Durante todo o caminho, Úrsula ficou em silêncio, olhando pela janela do carro, como se a qualquer momento alguém fosse aparecer e puxá-la de volta para o pesadelo de onde havia fugido. Cada farol vermelho fazia o coração dela disparar. Cada moto que parava ao lado do carro fazia suas mãos tremerem. Cassiano percebeu o medo, mas não disse nada. Ele ainda não sabia se estava ajudando uma vítima ou se estava se metendo em um grande problema. Quando o carro finalmente entrou em uma rua tranquila e parou diante de uma casa grande e moderna, cercada por um portão alto, Úrsula sentiu um pequeno alívio. Pelo menos ali parecia um lugar seguro. Cassiano abriu o portão com o controle e estacionou o carro na garagem. Saiu primeiro e fez um gesto para que ela o seguisse. Úrsula entrou devagar, olhando tudo ao redor, como quem pisa em um lugar proibido. A casa era grande, silenciosa e muito organizada. Tudo parecia limpo demais, arrumado demais, como se ninguém realmente morasse ali, apenas passasse. Assim que entraram, uma senhora apareceu no corredor. Era a governanta, Dona Lúcia, que trabalhava na casa há muitos anos e praticamente tinha ajudado a criar Cassiano. Ela olhou surpresa para a jovem descalça, com roupas sujas e expressão assustada. Quis saber quem era aquela menina. Cassiano respondeu baixo que ainda não sabia. Cassiano pegou o celular, abriu um aplicativo de tradução e começou a digitar em português. Aqui você está segura. Qual o seu nome? Depois virou a tela para Úrsula e ela entendeu que tinha que clicar na bandeira do seu país para traduzir. Úrsula leu devagar. Os olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Ela pegou o celular com cuidado, como se fosse algo muito valioso, e digitou que se chamava Úrsula e que, por favor, não a mandasse embora. Cassiano leu a frase e sentiu algo apertar dentro do peito, mas manteve a expressão séria. Ele ainda não podia confiar completamente. Ele fez outro gesto para que ela o seguisse até o corredor e abriu a porta de um quarto de hóspedes. Depois, foi até o armário dele, pegou um moletom grande, uma toalha, um sabonete e uma escova de dentes ainda na embalagem. Ele entregou tudo para ela e apontou para o banheiro. Úrsula segurou as coisas como se tivesse recebido um presente muito caro.
Ela entrou no banheiro e fechou a porta devagar. Quando a água quente caiu sobre o corpo dela, Úrsula começou a chorar. Chorou em silêncio, encostada na parede, deixando a água levar embora a sujeira, o medo, o cheiro do container, o cansaço, a fome, o desespero. Era a primeira vez em muitos dias que ela se sentia um pouco humana novamente. Do lado de fora, Cassiano conversava com Dona Lúcia. Ela disse que a menina parecia assustada. Cassiano respondeu que achava que ela estava em perigo. Dona Lúcia perguntou por que ele tinha trazido ela para casa. Ele disse que não podia deixá-la na rua. Dona Lúcia suspirou e disse que então iriam cuidar dela. Quando Úrsula saiu do banho usando o moletom largo de Cassiano, ela parecia ainda menor e mais frágil. O cabelo ainda molhado caía sobre o rosto e ela segurava as mangas compridas como se estivesse com frio. Cassiano apontou para a cozinha e fez sinal de comer. Dona Lúcia já tinha colocado comida na mesa. Arroz, feijão, frango e pão. Úrsula sentou devagar, como se estivesse com medo de alguém mandar ela levantar. Cassiano traduziu no celular que ela podia comer e não tivesse medo. Ela não precisou ler 2 vezes. Úrsula começou a comer rápido, muito rápido, como alguém que não sabe quando será a próxima refeição. Ela pegava o pão, o arroz, o frango, tudo ao mesmo tempo, com as mãos tremendo. De repente, ela começou a tossir e levou a mão ao pescoço. Tinha se engasgado. Dona Lúcia levantou rápido, bateu de leve nas costas dela e entregou um copo de água. Disse para ela ir devagar, que ninguém iria tirar sua comida. Úrsula bebeu a água com os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez não era só medo, era alívio. Nos primeiros dias na casa, Úrsula quase não saía do quarto sozinha. Mesmo sabendo que estava segura, o corpo dela ainda vivia em estado de alerta. Qualquer barulho mais alto fazia ela se assustar. Quando o portão abria, ela olhava pela janela com medo. Quando alguém batia à porta, seu coração disparava. Ela ainda não acreditava totalmente que tinha escapado. Cassiano também mantinha certa distância. Ele ajudava, protegia, investigava, mas não queria criar envolvimento emocional antes de entender completamente a situação. Mesmo assim, aos poucos, a presença dela começou a mudar a rotina da casa. Dona Lúcia foi a primeira a conquistar a confiança de Úrsula. Todos os dias na cozinha, ela ensinava palavras em português. Colher, garfo, copo, janela, porta, obrigada, bom dia. Úrsula repetia tudo com dificuldade e sotaque forte, mas aprendia rápido. Às vezes, errava a pronúncia, e Dona Lúcia ria. No começo, Úrsula ficava sem graça, mas depois começou a rir também. Foi a primeira vez que Cassiano ouviu ela rir. Ele estava passando pelo corredor quando ouviu a risada vinda da cozinha. Parou sem que elas percebessem e ficou ouvindo. Era uma risada leve, tímida, mas verdadeira. Aquilo fez algo dentro dele mudar um pouco. Até então, ele só tinha visto medo, tristeza e silêncio. Naquele momento, ele percebeu que ainda existia alegria dentro dela. Cassiano começou a ajudar também com o português. À noite, às vezes sentava na mesa com o notebook aberto e o tradutor ligado. Ele escrevia frases simples. Meu nome é Cassiano, seu nome é Úrsula, esta é a casa, você está segura. Ela lia devagar e repetia em voz alta. Às vezes errava, às vezes acertava, e quando acertava, sorria orgulhosa. Um dia ele escreveu que ela não precisava ter medo ali. Ela leu, ficou alguns segundos olhando para a tela e depois respondeu digitando que não tinha medo da casa, mas tinha medo de quem estava fora dela. Cassiano leu aquela frase e entendeu que o problema ainda não tinha acabado. Com o passar das semanas, Úrsula começou a mudar. O rosto ficou menos pálido. Ela começou a comer melhor, ganhou um pouco de peso, o olhar ficou menos assustado. Dona Lúcia cortou o cabelo dela, comprou algumas roupas simples e ensinou ela a fazer algumas comidas brasileiras. Um dia, Úrsula tentou fazer arroz sozinha e queimou tudo.
A cozinha ficou cheia de fumaça. Dona Lúcia brigou de brincadeira, e Úrsula ficou tão desesperada, achando que seria mandada embora, que começou a pedir desculpas em português errado, dizendo que tinha estragado o arroz e estragado tudo. Dona Lúcia começou a rir e abraçou ela, dizendo que se arroz queimado fosse crime, ela já estava presa faz tempo. Cassiano assistiu à cena da porta da cozinha sem que elas percebessem. Ele não estava acostumado com aquela bagunça, aquela risada, aquela vida dentro da casa. A casa dele sempre foi silenciosa demais, organizada demais, vazia demais. A presença de Úrsula e Dona Lúcia rindo na cozinha começou a transformar aquele lugar em algo mais parecido com um lar. Enquanto a vida dentro da casa ficava mais leve, fora dela, a situação ficava mais perigosa. Cassiano começou a investigar a história de Úrsula. Ele tirou uma foto discreta dela e começou a pesquisar na internet, usando ferramentas de busca de imagem. Procurou notícias sobre desaparecimentos, tráfico de pessoas, imigração ilegal. Entrou em fóruns, páginas internacionais, grupos de denúncia. Depois de 2 dias procurando, ele encontrou uma postagem em polonês traduzida automaticamente com a foto de Úrsula. A legenda dizia que a sobrinha tinha desaparecido, que foi enganada por uma agência de trabalho internacional e que se alguém tivesse notícias, por favor entrasse em contato. Havia um nome, havia uma cidade, havia uma mulher desesperada procurando pela sobrinha. Cassiano entendeu naquele momento que a história de Úrsula era verdadeira e que provavelmente havia pessoas perigosas procurando por ela também. Na mesma semana, homens começaram a aparecer no bairro, perguntando por uma estrangeira jovem. Um carro passou 2 vezes devagar em frente à casa. O segurança comentou que 2 homens tinham perguntado se ali trabalhava uma menina loira estrangeira. A situação estava ficando perigosa. Cassiano continuou investigando e conseguiu entrar em contato com a tia de Úrsula pela internet. A mulher chorou durante a ligação inteira. Disse que a sobrinha tinha sido enganada por uma falsa agência de empregos, que a família tinha vendido algumas coisas para pagar documentos, que depois ela simplesmente desapareceu. Cassiano não contou o endereço da casa, apenas disse que Úrsula estava viva e segura. Ele também começou a conversar com um amigo da Polícia Federal sobre tráfico internacional de pessoas, mas sem dar muitos detalhes ainda. Ele queria entender primeiro o tamanho do problema em que estava se envolvendo. Alguns dias depois, quando voltava do trabalho, Cassiano percebeu que um carro estava parado do outro lado da rua há tempo demais. Quando ele passou pelo carro, o motorista virou o rosto rapidamente. Naquela noite, ele mandou instalar mais câmeras de segurança na casa. Úrsula percebeu que algo estava errado quando viu os técnicos instalando equipamentos novos. Ela começou a ficar nervosa novamente. Naquela noite, ela bateu na porta do escritório de Cassiano. Com o português ainda difícil, ela perguntou se os homens estavam procurando ela. Cassiano ficou em silêncio alguns segundos. Ele não queria assustá-la, mas também não queria mentir. Ele disse que não sabia, mas que ela estava segura ali. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos e depois perguntou por que ele estava ajudando ela. Cassiano não respondeu imediatamente. Ele realmente não sabia responder aquela pergunta. Depois de alguns segundos, ele disse que, se fosse sua irmã perdida em outro país, ele gostaria que alguém ajudasse ela. Úrsula não respondeu. Apenas fez um pequeno gesto com a cabeça e saiu do escritório. Naquela noite, uma tempestade começou. Chovia forte e trovejava muito. Por volta de 2 da manhã, Cassiano acordou com alguém batendo fraco na porta do quarto. Ele abriu e encontrou Úrsula parada no corredor, assustada. Ela disse com dificuldade que tinha medo da trovoada. Ele pensou por alguns segundos e depois pegou um cobertor no armário e levou ela até a sala.
Ligou uma luz fraca e disse que ela podia dormir no sofá até a chuva passar. Ela deitou encolhida no sofá e, em poucos minutos, dormiu. Cassiano ficou algum tempo sentado na poltrona, olhando a chuva pela janela e pensando em como a vida dele tinha mudado nas últimas semanas. Ele tinha levado uma desconhecida para dentro de casa e agora estava preocupado com ela, protegendo ela, ensinando ela a falar português, investigando criminosos. Aquilo não fazia parte dos planos dele, mas, estranhamente, ele não se arrependia. Na manhã seguinte, quando Úrsula acordou no sofá, ela ficou envergonhada. Mas quando Cassiano passou pela sala, ela disse, em português ainda errado, que agradecia por ele não ter deixado ela sozinha. Foi a primeira vez que ela agradeceu, olhando diretamente nos olhos dele. E foi nesse momento que Cassiano percebeu uma coisa perigosa. Ele não estava mais ajudando apenas por obrigação. Ele estava começando a se importar. E quando alguém começa a se importar, começa também a ter medo de perder. Cassiano tinha um amigo de longa data chamado Rodrigo. Os dois se conheciam desde a faculdade de Direito. Rodrigo era advogado criminalista antes de se tornar policial federal e, ao longo dos anos, havia se tornado uma pessoa em quem Cassiano confiava cegamente. Quando a situação de Úrsula começou a ficar perigosa, Cassiano procurou Rodrigo para pedir ajuda. Rodrigo se prontificou imediatamente. Disse que tinha experiência neste tipo de investigação, que podia proteger Úrsula, que sabia de um lugar seguro onde ninguém a encontraria. Cassiano, confiando na amizade de anos, aceitou a ajuda. Mas Rodrigo não era mais o mesmo. O que Cassiano não sabia é que nos últimos meses, Rodrigo havia se envolvido com pessoas erradas. Dívidas de jogo, pressão de agiotas. A foto de Úrsula já circulava nos meios criminosos e a quadrilha oferecia uma recompensa de 500 mil euros para quem recuperasse a jovem. Rodrigo, desesperado e corrupto, aceitou. Ele planejou tudo com cuidado, ofereceu uma suposta casa segura, disse que levaria Úrsula para um local remoto, longe dos olhos da quadrilha. Cassiano, sem desconfiar, concordou. No dia combinado, um carro preto apareceu na porta da casa. Rodrigo estava ao volante. Cassiano ajudou Úrsula a entrar no veículo, acreditando que ela estaria segura. Ele confiava em Rodrigo, confiava na amizade, confiava na palavra do amigo. Mas assim que o carro partiu, a fachada caiu. Úrsula percebeu rapidamente que algo estava errado. A estrada não levava para nenhuma casa segura. O homem ao volante não falava com ela. O silêncio era pesado, ameaçador. O celular que Cassiano lhe dera fora tomado pelos homens, que alegaram que o aparelho poderia ser rastreado. Não havia como pedir ajuda. O carro seguia em direção a uma região deserta, longe da cidade. Úrsula sentiu o medo voltar com força. O mesmo medo do container. O mesmo medo da escuridão. O mesmo medo de ser levada para um lugar de onde não se volta. Enquanto isso, Cassiano começou a desconfiar. Algo não estava certo. Rodrigo não atendia mais o telefone. Mensagens não eram respondidas. O rastreador que Cassiano tinha instalado na mochila de Úrsula, sem ela saber, mostrava que o carro não estava indo para o lugar combinado. O coração de Cassiano disparou quando ele percebeu que havia cometido um erro. Ele tinha confiado no amigo Rodrigo, acreditando que a segurança de Úrsula estava garantida. Agora, vendo a rota do rastreador, ele sabia que havia entregado Úrsula nas mãos erradas. Sem pensar duas vezes, Cassiano reuniu todas as provas que tinha da situação. Mensagens, registros de rastreamento, filmagens da casa e do carro suspeito. E procurou imediatamente a sede da Polícia Federal. Contou tudo sobre a quadrilha internacional, sobre a ajuda do seu amigo policial Rodrigo e sobre a falta de contato nas últimas horas. Os federais escutaram o relato com atenção e concordaram em montar uma operação de resgate antes que fosse tarde demais.
O que Cassiano ainda não sabia era da investigação em andamento contra o policial Rodrigo, e que ele já estava afastado das suas funções havia 6 meses. Cassiano seguiu o carro de perto, coordenando com a equipe da polícia por rádio. Cada curva, cada semáforo, cada aceleração do carro sequestrador aumentava a tensão dentro dele, mas ele não hesitou. A promessa que fizera de proteger Úrsula não era apenas palavras, era um compromisso. Quando o carro parou em um galpão abandonado, os federais cercaram o local rapidamente, entrando de forma precisa e silenciosa. Cassiano aguardava fora, o coração batendo acelerado, observando o momento exato do resgate. Os sequestradores, surpresos pela ação rápida, não tiveram chance. Úrsula escutou a movimentação, mas estava amarrada em uma cadeira. Primeiro, o policial retirou a venda dos olhos dela e depois desamarrou seus braços. Embora ele repetisse que era policial e que estava ali para ajudar, Úrsula estava desorientada e assustada demais para entender português. Ela fez a primeira coisa que seu instinto de sobrevivência mandou. Correu. Quando Cassiano a viu, correndo em sua direção, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela também chorava, abraçando-o com força. Ela balbuciava que achava que ia morrer. Ele segurou o rosto dela com cuidado, olhou profundamente nos olhos dela e disse que ela estava segura agora. A operação terminou com a prisão de 6 membros da quadrilha, incluindo do policial Rodrigo. O processo disciplinar dele terminou com a expulsão da corporação e a descoberta de que ele era o responsável por atrapalhar as investigações sobre tráfico de pessoas dentro da polícia. De volta à casa de Cassiano, a tensão deu lugar ao alívio e à emoção. Úrsula finalmente podia relaxar, sentada no sofá, com Cassiano ao lado, suas mãos entrelaçadas. Pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, ela se sentiu segura. Os homens que lhe fizeram tão mal estavam finalmente presos. Os dias seguintes foram de recuperação e adaptação. Cassiano manteve o cuidado com Úrsula, mas agora sem o medo constante de ameaças externas. Ela aprendeu mais português, começou a rir novamente, a comer com vontade, a sentir confiança e esperança. Dona Lúcia estava radiante, vendo a felicidade de Úrsula florescer. O vínculo entre Cassiano e Úrsula tornou-se inevitável. As noites de estudo do idioma se transformaram em momentos de cumplicidade. Os passeios para pequenos cafés próximos, em conversas tímidas e olhares longos. Cassiano percebeu, dia após dia, que seu coração estava completamente entregue a ela. E Úrsula, ainda tímida, mas com coragem recém-descoberta, também se permitiu sentir algo mais profundo do que gratidão. Um dia, enquanto estavam sozinhos na sala, Cassiano segurou a mão de Úrsula. Ele disse que nunca pensou que fosse sentir aquilo novamente, mas que com ela tudo tinha mudado. Ela corou profundamente, o coração acelerado, sem saber exatamente como responder. Então, com um impulso, ele se inclinou e a beijou suavemente. Foi o primeiro beijo da vida dela, terno e apaixonado, cheio de nervosismo e emoção. Úrsula sentiu o mundo girar em torno daquele momento, finalmente entregue ao sentimento que crescia entre os dois. 3 semanas depois, os documentos para que ela retornasse à Polônia estavam prontos. A tia de Úrsula, que nunca havia desistido de procurá-la, estava desesperada para reencontrá-la. A lei exigia que Úrsula retornasse ao país de origem para regularizar sua situação migratória. Cassiano sentiu o peito apertar. Úrsula também. No aeroporto, a despedida foi difícil. Os dois se abraçaram por muito tempo sem querer soltar. Prometeram que manteriam contato. Prometeram que se reencontrariam. Mas nenhum dos dois sabia como seria a vida separados depois de 3 meses intensos juntos. Cassiano retornou à sua rotina no escritório. Os dias ficaram mais longos, mais silenciosos. A casa, que antes tinha ganhado vida com a presença de Úrsula, voltou a ser organizada demais, limpa demais, vazia demais.
Úrsula, por sua vez, terminou os estudos na Polônia, reconectou-se com a família, cuidou da tia que estava envelhecida e doente, mas, em cada noite silenciosa, ela pensava em Cassiano. Pensava na casa, pensava em Dona Lúcia, pensava no homem que a salvou. Ela percebeu que não sentia mais medo, não do mar, não do mundo, não de recomeçar. O que ela sentia era falta. Um dia, meses depois, a secretária de Cassiano avisou que havia uma mulher na recepção. Ela não quis se identificar, apenas disse que precisava vê-lo. Não tinha hora marcada. Cassiano, curioso, permitiu que ela subisse. Quando a porta do escritório se abriu, ele viu uma mulher linda, com os cabelos presos em um rabo de cavalo bem feito e um vestido preto impecável. Era Úrsula. Ela havia voltado para ficar. Toda a dúvida que ele tinha, se de fato ela o amava, ou se simplesmente estava vulnerável demais e por isso confundiu os sentimentos, foi elucidada naquele momento. Sim, eles se amavam e mereciam viver aquele amor intensamente. O casamento aconteceu meses depois, cercados de amigos, familiares e a presença afetuosa de Dona Lúcia. A felicidade era palpável. A tia de Úrsula, que havia viajado do outro lado do mundo para ver a sobrinha feliz, chorou durante toda a cerimônia. Mais tarde, Úrsula e Cassiano tiveram filhos, 2 meninos e uma menina. Construíram juntos uma família cheia de amor, confiança e esperança. A casa que outrora fora palco de medo se transformou em um lar próspero e acolhedor, repleto de risos, abraços e memórias felizes. Anos depois, Cassiano levou Úrsula para fazer um cruzeiro na Europa, que passava pelo Mar Báltico, pelos estreitos dinamarqueses e, por fim, no Oceano Atlântico. Úrsula passou a maior parte do tempo olhando para a imensidão das águas, sentindo o vento no rosto. Ela pensou na mãe costureira, pensou no inverno da Polônia, pensou no container escuro, pensou na fuga. Pensou no homem de terno que voltou o carro no estacionamento. Ela já não tinha mais medo do mar. O medo tinha sido substituído por algo muito maior. Amor. O amor que começou em meio ao medo, à desconfiança e ao perigo, floresceu em segurança, alegria e cumplicidade, provando que mesmo nas situações mais sombrias, a coragem e a bondade podem criar finais felizes. Com a mão de Cassiano segurando a sua, Úrsula finalmente entendeu que atravessar um oceano sem nunca ver o mar foi o preço que ela pagou para encontrar o único lugar onde realmente pertencia. Não a Polônia, não o Brasil, mas ao lado dele. Deixe nos comentários. O que você achou do final? Acredita que o amor pode surgir de um sentimento de gratidão ou proteção? Ative o sininho para receber as próximas histórias. Até a próxima. Fim.